aí, me conta um pouquinho sobre a sua sexualidade? 2021 e essa pergunta ainda é constrangedora. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre adolescência e sexualidade. Esse é um vídeo da série Adolescência e feito para profissionais, pais de adolescentes e, por que não, para você adolescente. Meu nome é Anelise Júlio Costa, sou psicóloga farmacêutica e aqui do Neuropsicoterapia. Já se inscreve no canal, deixa seu comentário, sua pergunta, dá o seu like no final do vídeo se você gostar, ou seu dislike e bora conversar um pouquinho sobre o tema. Querendo ou não, gente, sexualidade ainda é um tema constrangedor, ainda é um tema tabu mesmo em 2021, né? Hoje o que se percebe é que, querendo ou não, existe dois grandes grupos, né, de pais. Ou aqueles que conversam com uma leveza muito grande, tendendo inclusive a tirar a hierarquia da conversa, né? Um pai e uma mãe, eles não são um brother de um filho, né? Essa hierarquia de pai e filho precisa existir, né? E muitas vezes isso é confundido com uma conversa do tipo, vamos falar sobre detalhes sexuais das nossas vidas, né? E que acaba invadindo um pouco esse espaço que um pai ocupa e esse espaço que um filho ocupa. Por outro lado, a gente ainda tem, né, aqueles pais que entendem que tem mais dificuldade, na verdade, de lidar com o assunto. Na verdade, eu teria mais um terceiro grupo, que é aquele grupo de pais. Vou conversar sobre sexualidade com meu filho, a internet está aí, está cheia de informação. Gente, de fato a internet está aí, está cheio de informação. Os meninos, muitas vezes, eles buscam a informação mais refinada, né? E não é nem dizer que eles estão consumindo só informação ruim, não, eles consomem sim informações legais, né? Tem muito conteúdo, inclusive aqui nessa plataforma, feito por próprios adolescentes. No entanto, esse conhecimento, essa aprendizagem sobre as questões de sexualidade acontecendo só pela via da internet, por exemplo, a gente corre riscos, porque a mensagem chega e eu não tenho um feedback para saber como o indivíduo interpretou essa mensagem. Então, a primeira dica é pai ou profissionais que vão conversar com os pais. A partir da adolescência, faz-se necessário ter conversas sobre a sexualidade, sobre o corpo, sobre as mudanças do corpo, sobre as reações psicofisiológicas que acontecem, sobre a atração, sobre ereção, sobre excitação, sobre masturbação, tá? E não só com os meninos, né? Pensando aqui em masturbação, muitas meninas, né, se masturbam na adolescência, ainda é muito menos comum, tá? Até por questões culturais, mas é importante conversar com as meninas sobre isso, porque as meninas acabam descobrindo isso na internet com uma frequência muito pequena com outros colegas, tá? Com outras colegas, mas mais na internet, pelas redes, e vão descobrir o corpo, né? E isso é super importante. A masturbação faz parte do desenvolvimento. Só que a gente tem que saber a hora, o local, o porquê que é bom, né? Porque também um excesso de masturbação acaba passando mensagens diferentes para aquele adolescente, né? E aí ele tem ali uma satisfação e acaba não buscando desenvolver as questões da sexualidade, tá bom? Outra coisa importante é que os pais precisam pedir feedback dos filhos sobre isso. Uma coisa que eu esqueci de falar Anelise, você está falando sobre qual faixa etária na adolescência? Bom, a adolescência vai dos 12 aos 24, 21, 24, aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? E é claro que essa conversa a gente tende a ter mais no início da adolescência. Não tem jeito da gente falar assim, hoje foi o seu aniversário de 12 anos, amanhã vamos conversar sobre sexo, né? Porque também tem variações aí individuais, variações de contextos familiares. Uma outra ressalva que eu faço, e aqui principalmente para os profissionais, a gente precisa considerar que essas questões de sexualidade, muitas vezes a gente esbarra nos valores e nas crenças familiares,
né? Então não deve ser feito nada goela abaixo com os pais, você tem que fazer, e eventualmente são pais de mais tradicionais, têm muita dificuldade de lidar com o assunto, né? E muitas vezes cabe pra gente trazer alguns esclarecimentos. Vou fazer um bônus aqui para criança, né? Porque eventualmente os meninos tendem a perguntar: mãe, o que é sexo? Como os bebês nascem? O que é boquete? Os meninos escutam isso e perguntam, gente. Ali, 8, tô lembrando que isso aconteceu semana passada, né? Mas 2 homens beijando pode. A gente tem uma criança. A gente vai pegar e vai explicar para ela tudo refinado, ou vai pegar um livro e dar uma aula de biologia, ou dar uma aula de cultura, ou dar uma aula de diversidade? Não. Primeira coisa, sexualidade, tá? Ela desenvolve na adolescência, principalmente porque a gente tem as questões hormonais. Detalhe que eu estou falando de sexualidade, eu não estou falando de gênero ainda. Tá? Eu vou falar depois um pouquinho sobre gênero e orientação sexual. Tô falando de sexualidade. Então, se a criança pergunta, a gente precisa responder exatamente o que ela pergunta e conforme faixa etária, né? Por exemplo, esse tipo de situação. A mãe falou: nossa, Nelise, minha filha me perguntou o que é boquete, o que eu faço? Fiquei desesperada para saber onde é que ela tinha visto. Gente, acontece, inclusive crianças que os pais têm uma boa tutoria ali, não é a criança que tá largada. Aí a mãe já falou assim: que livro que eu compro para explicar para ela como que funciona sexo e blá blá blá. Eu falei assim: não, calma, não vamos dar mais do que a criança tá pedindo, né? Então a menina perguntou o que é boquete, então vamos sentar e vou explicar para ela do tipo: filha, essa é uma palavra que para uma criança não é legal usar. Ela significa um tipo de carinho específico que 2 pessoas, quando estão namorando, fazem. Mas essa é uma palavra feia, no sentido... Feia, talvez feia não seja a melhor palavra, mas essa é uma palavra que a gente não deve ficar falando muito alto. Existe um outro nome técnico para ela, tá? No caso dessa menina, ela se deu por satisfeita só com essas explicações. Mas, por exemplo, se o menino perguntar: mas o que é? É um tipo de carinho especial que as pessoas fazem quando elas estão namorando, né? Agora, se essa mesma pergunta é feita por um adolescente de 12, 13 anos, nossa, Nelise, o adolescente de 12, 13 anos não sabe o que é isso? Gente, acontece. Pra gente que tá na clínica, acontece inclusive com adolescentes mais velhos, né? Há alguns anos atrás, uma menina que até é minha paciente me perguntou isso aos 16 anos. Aí a gente explica: boquete é sexo oral, tá? Uma palavra que você deve tomar cuidado de usar, porque vai rolar uma zoação. Eu ainda previno, né? Principalmente nos casos dos autistas, adolescentes, eu falo assim: vai ter uma brincadeira que é tipo peixe, bola, gato em inglês, que é a brincadeira mais clássica, vem aí de várias gerações, e significa sexo oral. Você sabe o que é sexo oral? Tá? Então, na adolescência, isso já cabe essa explicação, né? Porque senão você vai assim: é um tipo de carinho para um adolescente de 13 anos, por exemplo, que te pergunta o que é boquete. E que você fala assim: é um tipo de carinho que as pessoas fazem quando elas estão namorando. Se ele não te pergunta mais nada, ele passa de bobo, né? Então, assim, para cada faixa etária, algumas informações são inseridas. Uma última coisa sobre essa questão da sexualidade é que tanto às vezes os pais ficam sem saber como lidar, se eles autorizam, quando pode transar, se eu deixo meu filho ou minha filha trazer a namorada para casa e ficar os dois dentro do quarto de porta fechada. A gente tem que ter uma conversa muito aberta com os adolescentes sobre o tema, né? Isso, né, essas questões de quando pode transar, vamos dizer assim, em parte esbarra nas questões de crenças e valores familiares. Primeiro, uma dica muito geral. Eu entendo que pai nenhum deve validar demais essa questão de sexualidade. O menino com 15 anos começou a namorar. Então tá bom, vou comprar uma cama de casal pra você dormir com a sua namorada aqui. Tá?
isso você tá convidando ao sexo. Nossa, Annelise, que puritanismo, se o menino ali, se ele não for transar dentro de casa, ele vai transar. Ok, gente, eu não tô falando que isso não vai acontecer, tá? E que não deve ser conversado. No entanto, facilitar demais acaba colocando uma pressão que não deixa, às vezes, nem um adolescente avaliar se ele tá pronto. Não começou, não, cama de casal, pode ficar vocês dois no quarto. Eu prefiro vocês aqui do que eu imaginar que vocês estão na rua. Tá? Então, isso acaba sendo, de certa forma, até uma pressão para o adolescente. Tá? É claro que vai chegando uma determinada faixa etária, a menina vai ficando mais velha. Infelizmente, com todas as letras maiúsculas do infelizmente, a gente muita questão em relação à contracepção ainda fica por conta das mulheres, né? Ok, levar a menina no ginecologista, entrar com anticoncepcional, isso é uma discussão caso a caso, mas ok, tá? Instruir também em relação ao uso de camisinha. E aí eu vou à grande pergunta: quando que um adolescente está pronto para transar? Tá? E é a mesma resposta que eu dou para os pais, é a resposta que eu dou para os adolescentes, né? Uma vez que eu lido muito com adolescente. Um adolescente está pronto para transar, uma pessoa, não é um adolescente, está pronto para transar quando ele está pronto para lidar com todas as consequências envolvidas naquela escolha. Porque, na verdade, essa é uma resposta genérica que cabe para quando eu estou pronta para ter uma casa, quando eu estou pronta para ter um filho, quando eu estou pronta para lidar com todas as consequências associadas em ter um filho. E é aí que entra o trabalho muito legal da psicologia, né? Principalmente com os adolescentes, da gente ajudá-los a entender as consequências de maneira muito mais ampla e não só o caricato, eu já sei que eu tenho que usar camisinha, eu já tomo anticoncepcional. Bom, mas você está preparado para lidar com essa situação se no outro dia a pessoa sumir? Você está preparado para lidar com a situação se a camisinha estourar? Você consegue garantir que você vai transar porque você quer mesmo? Né? E trazer essa reflexão para o adolescente ajuda muito nesse processo de autoconhecimento. Aqui eu trouxe só alguns questionamentos que a gente pode fazer com eles. Você está preparado, em alguns casos, para o seu pai ou sua mãe te esporrar todo e te proibir de sair? Né? Porque se você é um adolescente, principalmente os menores de idade, né? Não tem muito recurso, na verdade não tem, né? E são dependentes dos pais. E se é dependente, ele tem que entender que por mais que seja um saco, ele tem que viver conforme as regras do lugar que acolhe ele, né? Sendo bem pragmática aqui, não tô nem falando de família, né? Porque às vezes tem muito adolescente que fica chateado, revoltado, são as regras do jogo. Então, bora estudar, se você acha que isso tudo tá muito ruim, bora estudar, bora trabalhar para você viver sua vida. E aí nessa história a gente inclusive pega um ganchinho para trabalhar a autonomia, né? Para ele entender que ele não pode fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Muito difícil, gente, eu falar uma idade. Os adolescentes estão prontos para transar mais ou menos com... Isso é de pessoa para pessoa. De criação para criação, de personalidade para personalidade. Por exemplo, os adolescentes mais vulneráveis à ansiedade, eles tendem a demorar um pouco mais, tá? Porque, querendo ou não, esse desempenho sexual ainda é muito, né, cobrado. Meninos, meninas, esse estar pronto ou não estar pronto. Mas assim, na minha prática clínica, aqui não são evidências, tá? Mas antes dos 16... anos, 17, 18, esses meninos ainda não estão prontos. Eles ainda não conseguem nem entender todas as implicações. Todos, nossa, meu filho transou com 15 e é o fim do mundo. Não, vamos lidar com a situação, gente, vamos conversar sobre sexualidade. Você é adolescente que está assistindo, nossa, eu tenho 21 e ainda sou virgem. Isso é um problema? Não é um problema. Eu perdi minha virgindade aos 24 anos, isso não foi um problema, tá? Foi, inclusive, muito contextualizado na minha vida,
né? Foi uma escolha, filho. Depois eu gravo um vídeo pessoal sobre coisas sobre mim, tá? A gente precisa lidar com isso com uma naturalidade. Bom, e aí a gente entra no segundo bloco da nossa conversa de sexualidade para a gente falar um pouco da diversidade sexual. E aí, em relação à diversidade sexual, que é mais tabu, é mais controversa, vai ter pai e mãe que vai comprar cama de casal para filho de 15, 14 anos transar e que vai falar assim, nossa, vai beijar outra mulher, minha filha, ou vai beijar outro menino, meu filho, isso é um cúmulo, debaixo do meu teto, não. Ou, né, demais, meu filho pode ser o que ele quiser. Menino, menina, parede, violão, cadeira. Eu tô exagerando, tô sendo caricata para provocar, tá? E a primeira coisa que a gente precisa conversar sobre diversidade sexual é o entendimento. Pelo amor de Deus, psicólogos que trabalham, conto até usando o nome de Deus e vão aqui, que trabalham com adolescentes. A gente precisa entender sobre essas questões. Orientação sexual é diferente de gênero, tá? Inclusive de expressão de identidade de gênero. Vou tentar me explicar, mas tem isso tudo muito bem desenhado na internet, com figurinhas, se vocês precisarem, né? A gente tem o sexo biológico, né, que marcado ali pela genitália e posteriormente pelas características sexuais secundárias, né? A gente tem no mínimo da porcentagem da população que é hermafrodita, ok? Nós não estamos falando desse público, né? A gente tem o gênero, né? Então, primeiro, o sexo é sempre representado ali nos desenhinhos na genitália e a gente tem o gênero, que é representado aqui no cérebro. E o gênero, a gente tem, eu vou falar primeiro as duas caixinhas, né? A gente tem gênero masculino e gênero feminino, tá? Para ficar mais fácil. No entanto, existem aqueles indivíduos que flutuam entre um gênero e outro, feminino e masculino, podem ficar ou mais para cá ou mais para cá. Pensem nesse masculino e nesse feminino não como duas caixinhas, tá? Mas como uma linha. Que você pode, inclusive, ter gente em relação a gênero na média, gente que vai de um para o outro. Gênero é um entendimento que o indivíduo tem desde a infância, tá? Então, por exemplo, tem os indivíduos que nascem de um sexo, né? Por exemplo, eu nasci com genitálias femininas e eu me identifico como mulher, tá? Aí eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mas é a expressão cis. Se eu tivesse nascido com genitália feminina e me identificasse no gênero masculino, eu seria um homem trans. Essas questões de gênero, elas vão muito além da genitália, muito além de roupa, né? E na hora que eu for falar um pouquinho sobre a questão da orientação sexual, eu volto nisso, né? Para as pessoas trans, ser mulher ou ser mais homem tá associado à existência. Não é porque eu tenho um cabelo longo que isso me faz mulher. Não é porque eu tenho um peito que isso me faz mulher, tá? No caso das pessoas trans. As pessoas se entendem enquanto mulher. Inclusive, tem indivíduos trans, mulheres trans, que, por exemplo, fazem implante mamário, deixam o cabelo crescer, mas nem todas, né? Nem toda pessoa trans faz uma redesignação de sexo, né? Da genitália. E tá tudo bem, porque o gênero se refere aqui. Normalmente, esse entendimento sobre gênero acontece na adolescência, normalmente, porque isso acaba acompanhando, né, a questão do desenvolvimento sexual e é onde essas questões dos meninos e das meninas vão ficando cada vez mais marcadas. Hoje, ainda bem, apesar, né, de alguns percalços na história brasileira e por resto do mundo,
Meninas podem usar azul, meninos podem usar rosa. Meninos usarem rosa é mais difícil, né? Inclusive, bom, não vou entrar muito no babado para não ficar militando aqui. Mas meninos podem usar salmão, meninas podem brincar de carrinho, né? De maneira geral, ó, com detalhe, gente. Uma menina brincando de carrinho ou um menino brincando de casinha, isso não quer dizer nada. E a maioria dos pais, né? Por exemplo, da minha geração e tal, entendem isso, tá? Gênero se refere ao entendimento da pessoa sobre si, tá? Se vocês querem entender um pouco mais sobre gênero, sugiro até ver vídeos aqui no próprio YouTube de indivíduos trans. Vou deixar dicas de alguns canais de homens trans ou de mulheres trans, até porque eu não tenho esse lugar de fala, eu sou mulher cis, então eu estava conversando isso com meu irmão um dia, né? Meu irmão é pedagogo, a gente trabalha junto, o André aí da neuropsicoterapia. Ele fala assim: nossa, eu queria muito entender, né, como é que uma pessoa trans sente por dentro. Aí eu dei para ele um exemplo muito chulo, que eu achei que foi interessante, que eu vou trazer aqui. O meu irmão, vou entregar ele, né? Ele odeia usar roupa formal. Tá? E ele é coordenador, ele é mestre, né? Então, assim, no sentido acadêmico, ele tem uma posição, ele tem um conhecimento, um status, até por que não social. Se você pedir para ele colocar um sapatênis, ele já não gosta. É tênis, é uma blusa de malha, com uma estampa divertida, de natureza, uma bermuda, no máximo uma calça jeans, né? E eu pedi pra ele: André, agora você tá trabalhando aqui no neuropsicoterapia, você vai ter que vir todo dia de roupa social, sapato, e vai ter que se comportar, falar de uma maneira super formal e tal, não pode mexer a mão. Vocês veem eu mexer a mão, depois vocês dão uma olhada nos vídeos do André. A gente fala igualzinho assim: por favor, mantenha finesse, comporte como o protocolo exige. É claro que nesse caso do André eu tô falando só sobre o externo. Mas eu pedi para ele ocupar esse lugar na sociedade, né, de André Júlio Costa, pedagogo, mestre em psicologia, educação, pessoa formal, respeitoso, dono do saber pedagógico e didático. Não é quem ele é. Eu falei assim: pensa o sentimento que você ia ter, que é, por exemplo, as pessoas trans, quando elas se colocam na sociedade de um gênero que elas não se identificam. Tem a ver com identidade, gente, ok? Com uma frequência menor, tá? Existe crianças que já conseguem dizer, não necessariamente falando, mas expressar muito bem essa questão do gênero, tá? É claro que com crianças a gente precisa ir um pouco mais devagar, principalmente porque ele não tem autonomia, tá? Mas existem muitos profissionais da medicina, da psicologia, que podem acompanhar essas crianças e os adolescentes. Como eu falei, a maior frequência, né, desse entendimento de identidade é na adolescência e por que não na vida adulta, tá? Principalmente por causa do preconceito da nossa sociedade. Ah, Nelise, então você está falando que é possível fazer uso hormonal em crianças? Pô, gente, eu preciso falar assim porque eu sei que não é todo mundo, mas muita gente vai pensar. Acabei de falar que gênero é uma questão de identidade, de se reconhecer como tal. Falei também que não é todo mundo não são todas as pessoas trans que usam, que fazem redesignação de sexo, ou que se expressam muito caricato, né? No sentido de, eu sou uma mulher trans, então eu só posso andar de salto alto, muita maquiagem, muito esmalte. Não, tá? Essa questão hormonal, ela normalmente, ela não é feita na adolescência, na infância, com uma frequência assim, na verdade não é feito não é dado nenhum hormônio masculino ou hormônio feminino, tá? Assim, em alguns casos, como exceção da exceção da exceção, algumas crianças fazem uso de bloqueadores de hormônios sexuais até
aquela questão de ser trabalhada do ponto de vista psicológico, do ponto de vista familiar. Detalhe, gente, isso é exceção, não estamos querendo impor isso para ninguém. Tá ficando com alguma dúvida do que eu tô falando? Me xinga nos comentários para eu conseguir te responder e a gente conseguir conversar, ok? Inclusive, faço um parêntese que eu estava evitando muito tempo gravar esse vídeo sobre sexualidade, porque eu sei que é um tema polêmico e eu sei que eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, mas eu não tenho responsabilidade sobre o que você interpreta, né? E isso me gera ansiedade muito grande, ok? Na adolescência, depois do acompanhamento, tal, mas no final da adolescência, aí sim é conversado muito com o indivíduo, principalmente especialmente depois de 18 anos. Antes, normalmente, a questão hormonal, ela normalmente não é feita, mas tá tudo bem, não significa que a gente vai esquecer, significa que vai ser trabalhado questões psicológicas, questões psicossociais, tá bom? De acolhimento. Nem todo indivíduo trans tem disforia de gênero. A disforia de gênero é um transtorno, mas é um transtorno existente para aqueles indivíduos que têm uma repulsa, uma aversão total ao corpo, porque eles se reconhecem como uma coisa e quando eles se olham, existe um conflito muito grande, tá bom? Não são todos os indivíduos trans que têm disforia, tá? A disforia melhora muito, inclusive se resolve com a questão do entendimento da transexualidade, né? Eventualmente tem alguns indivíduos que passam por modificações corporais, tá? E isso se resolve. É muito comum nessa população, gente, na população LGBTQIA+, mais algumas letras que a gente precisar aí, tem um problema de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão. Ah, tá vendo? Tudo uns doidos, tudo uns fora da curva. Não. Tá? Esses problemas de ordem de saúde mental são mais frequentes nessa população, né? Porque, principalmente pelo componente cultural, pelo medo da conversa, pelo não acolhimento. Gente, não é fácil, não é fácil. Um dia eu vou chamar minha mãe para dar um depoimento aqui para vocês. Não é fácil para os pais. E vou falar com vocês, para vocês, que não é porque os pais vão se colocar um aversivo, né, ou inseguro no primeiro momento, que tem alguma coisa de errada, tá bom? E a maioria dos adolescentes, dentro aqui, eu falei que eu vou chamar minha mãe, né? Porque no caso eu sou lésbica, mas aí eu mudei aqui para orientação sexual, eu já volto aqui. Tá tudo bem os pais terem esse conflito, tá tudo bem. E a gente, enquanto psicólogo, precisa acolher. Detalhe importante é que os adolescentes, na sua grande maioria, eles entendem que os pais vão ter um conflito, que a família, como via de regra, não vai falar assim, uhul de primeira. Tá? Por que esse uhul não acontece de primeiro? É só uma quebra de expectativa, gente. Porque a maior parte da população é cis, a maior parte da população é heterossexual, tá? Antes de voltar, vou deixar um spoiler aqui para vocês continuarem até o final desse vídeo que tá ficando longo. Vou falar um pouquinho da orientação sexual e falo sobre esse impacto sobre os pais. A orientação sexual diz respeito da atração física, da atração sexual. Então, a gente tem os indivíduos que sentem uma atração física por pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Acho melhor assim, são pessoas homossexuais, tá? Pessoas que sentem atração física por pessoas do outro gênero são heterossexuais. Perceba que eu estou usando a palavra gênero. Não estamos falando sobre sexo, não estamos falando sobre a genitália. Tem pessoas que sentem atração por ambos os gêneros e não se preocupa aqui, ou enfim, não se preocupa, não se importa, né? O famoso eu sinto atração por pessoas, né? São pessoas bissexuais.
Existem outras denominações aí, como pansexual, que aí envolve também, independente se é homem trans, mulher trans, ou cis, tá bom? Mas eu quero, mais do que deixar um vídeo, né, de aula de diversidade sexual, discutir como isso é feito em casa, né? É muito comum os pais trazerem essa demanda. Ah, minha filha beijou uma menina, meu filho beijou um menino, minha filha me falou que é bissexual, como que eu lido com a situação, blá, blá, blá. Vamos lá. Primeira regra, para todo mundo, profissional, pais e adolescentes. Beijar alguém do mesmo sexo, beijar alguém do mesmo sexo não significa nada sobre a sua sexualidade, tá? Eu também aqui não tô validando que a gente pode sair beijando quem quer, a quantidade que quer, do jeito que quer. Eu sempre volto naquela frase que eu falei sobre sexo para conversar, principalmente com os adolescentes, ok? Você tá pronto para lidar com as consequências dessas suas escolhas? E se você está fazendo essa escolha, por que você está fazendo isso? Né? Porque muitas vezes a gente aí falando para os profissionais, a gente fica no famoso sinuca de bico, porque a gente não pode se colocar em contraponto, né? Em relação, beijei não sei quantos e tal, beijei 50 numa noite. Tô sendo caricata para ficar exagerado mesmo. Não cabe a gente se colocar como ponto contra e não cabe a gente se colocar como ponto a favor. Mas a gente está trazendo uma reflexão, né? Qual a função disso para você? Por quê? Né? E aí, mais do que falar que tá certo e que tá errado, que eu acho que na maioria das vezes é uma discussão que passa longe, gente. Não é uma discussão de se tá certo ou se tá errado. É por que você tá fazendo isso? Tem a ver com a sua autoestima? Tem a ver com você não saber quem você é? Não tem a ver com diversão, né? A priori, eu não preciso sair dirigindo a 160 km por hora na estrada porque eu quero sentir adrenalina. Eu posso querer sentir adrenalina? Posso. Tem vários jeitos seguros, inclusive me jogar do penhasco com paraquedas, né? Então, assim, eu ajudo os meninos a entenderem essas questões no sentido de disposição, de por que você está fazendo isso, né? E aí a gente desvia aqui porque a gente estava falando que não é porque você beijou alguém do mesmo sexo que significa que você é lésbica, ou que você é gay, ou que você é bissexual. Ok, acontece. O adolescente pode escolher isso. A partir de determinada idade, ele tem sim condições de assumir a responsabilidade, principalmente por um beijo, de lidar com as consequências associadas. É claro que depende, por exemplo, inclusive do lugar que ele está. Assumir a responsabilidade, por exemplo, um menino de 16 anos, assumir as consequências de beijar um menino estando aqui em Belo Horizonte, é muito diferente das consequências de um menino que mora no interior de Minas Gerais. O peso social no interior ainda é maior, né? Gente, eu tô trazendo sempre exemplos, né, mais caricatos, que são de maioria, mas não significa que são regras. Então, a primeira coisa, como eu digo quando eu digo para os pais essa questão da orientação sexual, que a gente vai fazer é o seguinte: respira. Seu filho já acontece com mais frequência, né, do que a questão da transexualidade. Ok, sua filha te falou que ela é bissexual. Ela tem 13 anos, foi o último que aconteceu. Vou ficar tranquilo, nós vamos trabalhar o seguinte: nós vamos conversar com ela sobre a bissexualidade. E vamos trabalhar com ela essa questão de não precisar se colocar em caixinhas. E tá tudo bem. Não significa que é uma fase. Gente, essa é a pior frase que um pai ou que um profissional pode falar para um adolescente.
que está dentro da diversidade. Essa é uma das frases que se associa à ansiedade, que se associa à depressão, né? A frase não é a culpa, mas não é a origem, mas é tudo que ela carrega. Ah, isso é só uma fase, vai passar. Não. Entre falar que a gente não precisa te colocar em caixinhas, homossexual ou bissexual e outras denominações que a gente tem por aí, não significa invalidar. Significa, vamos conversar, vamos descobrir. O adolescente ele não vai chegando no ensino médio, a gente não coloca ele para pensar sobre o que ele quer fazer em relação à profissão. Esse aqui foi um exemplo proposital, porque é o seguinte, o adolescente pode ter certeza, né, principalmente aí, ensino médio, mais perto dos 18 anos, que ele não quer direito, ele quer medicina, por exemplo, em relação à profissão, sem nunca ter feito medicina, né? Ele quer direito e não quer medicina, sem nunca ter feito medicina, tá? Por quê? A gente se conhece. Não sei se todos captaram aqui qual era o objetivo. Não necessariamente eu preciso beijar meninos para saber que eu não gosto de meninos. Não necessariamente eu preciso beijar meninas para saber que eu não gosto de meninas, tá? Eu posso, pode, dentro de uma responsabilidade, de um contexto, né? Pode. Mas, no entanto, eu não preciso ir lá testar, beijar um menino para saber que eu não gosto de menino. E no passado houve-se muito sofrimento de muita gente precisando testar ou precisando se convencer de não, foi esse cara que não deu certo, eu vou tentar outro cara para se convencer de que não é realmente o meu, eu não gosto de homem, sendo que sempre soube disso. Ok? Mas se tiver que experimentar, também tá tudo ok. A pergunta de sempre, você está preparado para lidar com as consequências associadas à sua escolha? Né? E qual que é a lógica aqui dentro dessas questões de sexualidade? A gente vai sempre tentar discutir com os adolescentes antes deles tomarem a decisão, não deixar agir impulsivamente. Ah, não vai deixar agir impulsivamente porque tem a ver com sexualidade, com gênero, com orientação sexual? Não, gente. Não vai deixar agir impulsivamente porque é adolescente. Tinha uma sua geração de Chiquititas lá atrás, né? A primeira versão de Chiquititas tinha uma música que chamava Adolescentes, que era muito legal, que tinha uma frase que era: adolescente é um bicho diferente. É isso mesmo. Adolescente não chega perto porque morde. Essa música é muito legal. Aí eu entregando a idade, né? E na adolescência eles tendem a agir de forma mais impulsiva. E trazer sempre para reflexão é estratégia para escolha profissional, é estratégia para sexualidade, é estratégia para tudo, para lidar com os pais. Regulação emocional, gente, é o que a gente mais precisa. Precisamos conversar. E aí, para finalizar esse vídeo que já tá virando, quase que o mini curso, para os pais, quando eles se deparam com filhos dentro da diversidade sexual, isso é um impacto, como eu falei, porque rompe com uma expectativa, né? É a mesma coisa que eu virar e falar assim, gente, 2 mais 2 é igual a 25. Oi? Peraí, calma. Gera uma estranheza, né? Porque rompe com um paradigma de violação da expectativa. E a expectativa envolve pessoas héteros, cis, porque é a maioria. Né? Não significa que precisa ser igual à maioria. Então, normalmente os pais aí de primeira viagem, eles dão um passo atrás. A maioria dos pais, ainda bem, a primeira coisa que pensa meu Deus, meu filho vai sofrer demais. Ô, gente, vai, demais não sei não, tá?
mas não é fácil ser LGBT, não. Não é vitimismo, não. É só porque é uma questão de minoria, tá? Mas não é o fim do mundo também, não, tá? É muito... Ok, eu tô falando de um lugar muito confortável, né? Mas é muito mais difícil pro adolescente lidar com não poder ser ele mesmo. Velho, pensa se eu falo assim, ó, a partir de hoje você não pode ser mais alegre ou brincalhão, a partir de hoje você não pode ser mais tímido. Eu vou te pedir para você ser quem você não é, tá? Os adolescentes que estão aí dentro desse grupo da diversidade, a grande maioria entende sim o risco, né? É claro que às vezes eles se expõem a risco demais, não tô achando que eles estão entendendo tudo e que pode sair por aí gritando para todos os cantos do mundo. Ainda vivemos uma sociedade preconceituosa, né? Mas eles entendem. Só que na hora que se coloca numa balança emocional, de saúde mental, do tipo, eu vou ser eu ou eu vou enfrentar o mundo para ser eu? Adolescente é rebeldia, então eu vou enfrentar, eu preciso ser eu, né? E muitas vezes eles acabam se colocando de maneira muito assertiva, muito bandeira, né? Que eu falo, e militância, vamos dizer assim, não no sentido modinha, só para se autoafirmar, não. Na maioria das vezes para defender uma existência, tá? Ficou com alguma dúvida? Você pai, quando escutou alguma coisa de um filho, procura uma ajuda profissional para discutir. Não é para você procurar uma ajuda profissional para aceitar que seu filho é gay, não. É para você também falar das suas angústias. É para você também falar dos seus preconceitos. Tá tudo bem ter preconceito. A questão não é que tá tudo bem ter preconceito, mas assim, tá tudo bem ficar um pouco aversivo. A questão é o que você faz com isso. Se você vai avançar, se você vai crescer, ou se você vai continuar aqui com convicções que não cabem, que vão impedir seu filho de ser feliz, né? E aqui eu tô falando especialmente para pais mesmo, né? E para profissionais que você que eventualmente não tem isso na sua família e tal, não quer lidar com isso e não quer conversar sobre o assunto ou não quer lidar com pessoas da diversidade, beleza, tá tudo bem. Uma escolha. Você só é obrigado a respeitar. Você não é obrigado a gostar, a conviver. Tá? Respeitar você é. Assim como você, qualquer pessoa do mundo também é obrigada a te respeitar. E aqui até para os profissionais, que é um nível que eu acho interessante a gente manter a conversa com os pais, né? E digerindo, e ter paciência. Não tem nada que é sangria desatada, tá? A gente é o que a gente é. Hoje, amanhã, daqui 30 dias. Então a gente não precisa apressar o trem. Tô tentando lembrar uma expressão. A gente não precisa apressar o rio que ele corre, né? Conforme o curso. Ok? Ficou com alguma dúvida? Deixa aí que a gente faz parte 2. Certo? Peço desculpas também pelo tamanho do vídeo, que querendo ou não, acaba sendo um pouco de catarse esse vídeo. Beleza? Obrigado aí, beijo e até o próximo vídeo da série.